Muito bem, Miguel. Hoje nós estamos aqui com várias perguntas dos nossos seguidores aí da Louve e da Civel. Nós vamos responder essas perguntas para sanar todas as dúvidas dessa galera aí. Exato. Primeira pergunta, Miguel. Precisa ter terreno para fazer uma usina de energia solar ou dá para investir sem ter terreno? Boa pergunta, porque muita gente liga para a gente para fazer os investimentos, mas não sabia que terreno de 1.200 metros seria necessário para a utilização da usina. Às vezes a pessoa liga com um terreno de 300 metros. E como que a gente resolve isso? Você pode entrar com uma forma de cotização em uma usina, porque nós também temos um investidor que tem o terreno e não tem o capital para investir, ou não consegue pleitear o financiamento. Olha só, você prestou atenção? Miguel acabou de falar que você pode comprar uma cota de uma usina. Você não precisa ter terreno, Miguel? Não precisa ter terreno, isso não limita o seu investimento. Então, para você aí que mora em um apartamento e não tem uma propriedade rural, você pode ser dono de uma usina de energia solar. Solar, pensou? Muito bem. Gerando energia para os novos carros, que são elétricos, abastecendo toda essa frota que está chegando por aí. Show de bola. E que o ano passado venderam ali cerca de 200 mil carros. 200 mil carros. E a projeção para esse ano é de 500 mil carros. 500 mil carros. Olha só, mais que o dobro, hein? Essa informação direta da Biet. Olha só, show de bola. Vamos para a próxima pergunta agora, Miguel. Próxima pergunta aqui. Miguel, a Louve Energia hoje ela trabalha com várias modalidades de usina e a pergunta desse seguidor aqui é qual o tamanho mínimo para que ele possa se tornar um investidor com usina? Visto que o cara que não tem terreno, ele consegue ser dono de uma usina, e qual que é o terreno mínimo? Qual que é a metragem mínima para a implantação de um sistema de energia solar? Logicamente, levando em consideração infraestrutura elétrica, levando em consideração que às vezes vai precisar fazer uma terraplanagem. Qual que é o tamanho ideal, Miguel, para começar o investimento? Ótimo, olha só, o tamanho ideal é o maior possível, mas se você tem um terreno com um tamanho que é mínimo, não existe exatamente um tamanho mínimo, porque os projetos são adequados de acordo com as limitações que você tem. Então, se você tem apenas um galpão de 400 metros e quer aproveitar esse espaço, é assim que a gente faz, a gente otimiza o espaço. Então não existe exatamente. Mas uma usina para investimento em tamanho ideal, que alteraria um pouquinho a pergunta. Qual é o tamanho ideal? 1.000 ou a 1.200 metros é o tamanho ideal. Perfeito. Nós tivemos uma situação aqui que o investidor ele entrou em contato e ele tem liberado hoje 100 mil reais, 115 mil reais. 115 mil ele tem liberado para poder fazer um investimento. Uma carta de consórcio contemplada. Exatamente. Nós vamos esperar ele fazer a captação do restante desse investimento? Ou é possível ele fazer o investimento já com esses investimentos? Ou ele escolhe fazer o investimento por cotas e entrar com mais outra pessoa de 115 mil e outra pessoa para poder fazer a sua unificação, ou a gente adapta ao tamanho do terreno que ele tem. As liberações. Então, para a próxima pergunta. Ô Felipe, qual potência faz sentido? E como que a gente dimensiona? Olha só, Miguel, aqui nós estamos falando de usina de investimento. Então, hoje o que é interessante para a pessoa, para ela se tornar, assim, financeiramente uma pessoa tranquila? Vamos falar, um salário mínimo já é um valor suficiente? No Brasil hoje é pouco. Então, a potência, ela está totalmente atrelada ao quanto de retorno que você quer ter sobre o seu investimento. Se você fizer um investimento na casa de 300 mil reais, nós estamos falando de uma rentabilidade próximo de 6 mil, que é 2%. Agora, se você fizer um investimento de 150 mil, você vai ter uma rentabilidade de 3 mil reais. Qual potência faz sentido? Depende do tamanho do seu bolso. A Lufa ela está aqui para auxiliar você na medida necessária que encaixa diretamente aí no seu perfil de investidor. É muito parecido com a pergunta do tamanho do terreno, qual o tamanho mínimo. É uma pergunta que a resposta é semelhante. A potência, e quando fala em potência, Felipe, a gente está falando de que exatamente? Nós estamos falando da quantidade de amperagem. Voltagem,
A pessoa precisa entender isso. Então, assim, sabe por que seu chuveiro elétrico derrubou? A gente já passou por isso aqui, que eu sei. Você foi tomar banho e o chuveiro elétrico caiu de disjuntor, a água ficou gelada. É porque a potência em amperagem do chuveiro elétrico ultrapassou a capacidade que aquele disjuntor tinha. Então, quando você vai colocar uma usina muito grande, você não pode ter um disjuntor pequeno. E é aí que se fala de potência. Qual é a potência que a concessionária vai liberar para que você possa implantar a sua usina? Tem muita gente, muito investidor, que não pode colocar a usina maior porque a concessionária não libera um disjuntor maior. Isso é comum acontecer. Então, a gente também, nesses casos, utiliza a maior potência que é permitida naquela propriedade. Miguel, nós falamos, mas acabou que vamos responder essa pergunta de uma forma mais prática. Para você que é produtor rural, que tem uma área, né, de pelo menos 600 metros quadrados, você consegue começar o seu investimento com uma potência de 50 kW em carga de inversor. Isso vai te proporcionar uma receita recorrente aí de 3 a 4 mil reais por mês. Faz sentido para você esse investimento, essa rentabilidade? Então você precisa apenas ter um disjuntor monofásico rural, que é o 220, hoje aqui no Paraná, de 200 amperes, e um transformador monofásico rural de 50 kVA. Esse equipamento que o Felipe está falando, ele tem praticamente todas as propriedades daqui. Tem. Esse é o mínimo possível que as propriedades... Para já começar a fazer... Para já começar o investimento, você não fica parado. E aí você vai investir na casa aí dos seus 200k. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem 400 mil reais hoje para fazer um investimento nesse tipo de usina? Para ter uma rentabilidade de 4 mil reais por mês? Eu acho que a maioria das respostas vai ser que não. Mas se você tivesse feito essa usina há 10 anos atrás, hoje você teria 400 mil e até mais em caixa para poder fazer os seus investimentos. Então, o investimento em usinas e o investimento de renda passiva, vamos dizer assim, ele é muito inteligente, mas tem que ter uma conscientização, que você eleve o nível de consciência para você plantar hoje, que logo em breve o seu investimento vai estar quitado. O Felipe tem uma usina aqui que já está caminhando para os últimos anos de quitação. Por quê? Ele preferiu fazer assim com essa usina. O próprio rendimento dessa usina dele paga a parcela. Isso é muito interessante, isso é muito inteligente. Por quê? Eu costumo contabilizar, Felipe, os anos e os ciclos pelos governos de 4 anos. A gente está com um novo presidente que está entrando em novo período eleitoral. Como passou rápido 4 anos? Então, assim, sempre passa muito rápido. Então, se você fizer investimento hoje, mal você vê, já se passaram 4 anos aí, sua usina está quitada, e tudo que entrar a partir dali, ou seja, os outros 21 anos, que a gente sempre estipula a usina para 25 anos, mas ela gera mais tempo que isso, você vai usufruir dos outros 21 anos de renda passiva líquida, para receita recorrente na sua conta. Então, sim, é um investimento muito inteligente. Nós fazemos esse investimento e eu sugiro que você faça enquanto aqui no nosso país é liberado, para que você faça, né, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Quem fez está com a usina operando, mas as legislações mudam e pode ser que você não tenha essa oportunidade de fazer livremente do jeito que é hoje. Por exemplo, quem teve a usina... Vou até te fazer outra pergunta que não está aqui. A outra pergunta é: quem fez a usina um pouco no passado usufrui de benefícios melhores do que quem tem feito usina esse ano, não é verdade? Com certeza. Conta um pouquinho pra gente. Eu não sei se você já ouviu falar na taxação do sol. A taxação do sol foi motivos aí de muita repercussão, né? Inclusive, muitos se utilizaram da taxação do sol, do termo aí, para fazer bastante vendas e, na verdade, sim, quem fez a instalação antes do dia 7 de janeiro de 2023 vai desfrutar de um benefício até 2029, que quem fez depois de 2020, infelizmente, por um lado, mas felizmente pelo outro, porque fez, né? Fez. Paga o uso da rede, que nada mais é do que o pedágio, digamos assim,
pelo uso do sistema. Então, você paga um imposto para a concessionária, a distribuidora local, por você estar utilizando a estrutura É porque você da precisa concessionária essa energia para uso local. Esse tráfego saindo daqui, do ponto A, que é a sua usina, até o ponto B, que é quem está consumindo ela, existe uma trajetória. Então, essa taxação, né, TUSD, TUSD, essa taxação ela é feita como se fosse um pedágio para você usar esse trajeto. Isso aí. Bora para a próxima? Vamos. E agora, Miguel, como saber se a rede aguenta? Primeiro ponto, não somos nós que vamos trazer essa informação para você, mas sim a distribuidora local. Exato. E para que isso seja feito, existe um documento que se chama Carta Acordo. Esse documento é um acordo operacional entre a distribuidora e você, investidor, você, consumidor final, e é ela quem vai nos enviar o resultado através de uma demanda que é aberta no próprio sistema. Então, uma vez que você definiu que você quer de fato fazer o investimento, é coletado uma série de documentações, é feito um pré-projeto juntamente à nossa engenharia, envia-se essa documentação para a concessionária e depois de 30 dias nós vamos saber se a rede aguenta ou não. Mas na maioria das vezes, para sistemas em baixa tensão, que são usinas até 75 kW, toda a rede suporta. Felipe, tem outros nomes esse documento? Em outros estados? Parecer operacional. Parecer de acesso? Parecer de acesso. Contrato. Orçamento de conexão. Tem vários nomes. Vários nomes. Vai depender da sua concessionária e como ela chama esse documento. Porém, quem vai trazer esse retorno para você é sempre a concessionária. Nunca faça a sua usina sem antes ter essa resposta, esse retorno da concessionária. Porque você pode colocar a carroça na frente dos burros, né? Ou na frente dos bois. Você pode pôr os burros na água. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Dá para fazer na minha cidade ou estado? Obviamente, dá para fazer na cidade ou no estado, mas qual é seu estado e qual é a sua cidade? Ontem mesmo tive o privilégio de conversar com um cliente do Rio de Janeiro, que mora no interior, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. A pergunta dele é, eu não sei se eu faço no Espírito Santo ou se eu faço no Rio de Janeiro. Falei, vamos ver onde você tem terreno com menor custo e aonde paga mais pelo quilowatt. Pode variar. Ótimo. Olha só, o Miguel deixou aqui uma informação preciosa. Não é só o índice de radiação que você tem no local. E outro detalhe, sol não é sinônimo de geração, tá? Um investimento em energia solar, ele precisa ser levado vários cenários em consideração. Às vezes, o local ele tem baixa irradiação, mas a produção em equivalência ao valor do quilowatt que vai ser administrado pela comercializadora vale mais a pena do que um local onde tenha altos índices de radiação, que tenha muita produção, só que o valor do quilowatt é lá embaixo. Infelizmente, a gente não consegue controlar o valor do quilowatt. Não conseguimos controlar, exatamente. Por um exemplo, Miguel, hoje se você for montar um sistema no Rio Grande do Sul, é diferente do que você montar no Paraná. Se você for montar lá no Piauí, lá em Tocantins, é um outro cenário. Mas aí, fala para mim, qual que é o seu estado e qual que é a sua cidade? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui que a gente vai te responder. Te responder e falar quanto custa o quilowatt da tua terra. É isso aí. Quais os requisitos básicos para começar um estudo de viabilidade, Felipe? Os requisitos básicos, a sua documentação, a matrícula da área, né, de preferência, se a área ela for sua, se ela não for sua, é necessário um contrato de cessão de direito, um contrato de comodato, um contrato de arrendamento, porque é isso tudo que a concessionária vai solicitar. E uma vez que você tiver esse retorno do parecer, do orçamento de conexão e for favorável, aí é só você fazer a instalação. Por isso que precisa ser seguido
alguns passos a passos dentro do estudo ali de viabilidade. E um deles é justamente esse. E hoje nós temos um departamento jurídico que cuida disso. Vamos simplificar um pouquinho. Os requisitos básicos para começar o estudo de viabilidade vai depender se, digamos que você já tenha uma energia trifásica na sua propriedade. Então você não precisa de grandes documentações, porque só o fato da fatura de energia estar no seu nome já é um bom adiantamento de que está comprovado de que aquela área pode ter seu nome na conta. Basta CNH mais a conta de energia. E um local onde tenha pouco índice aí de sombreamento, né, Miguel? Nós pegamos uma situação aqui, a pessoa ela tinha uma área no meio do mato, e Floresta mesmo. no meio da floresta, né, matagal. O meu avô, antigamente, ele falava assim, ó, quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo mato, derrubei no machado, né? Então, algumas situações, a viabilidade, ela depende também dos aspectos ali, né, naturais do ambiente. O que pode reprovar, o que mais reprova um projeto? O que mais reprova um projeto é você não fazer o envio da documentação necessária, é você solicitar uma carga que visualmente é visível que a rede não vai suportar. É a mesma coisa você pegar um carro 1.0 e querer subir o penhasco, né? Um pouquinho é forçar um pouco a barra, né? O que muito reprova projetos também são, às vezes, os interesses da concessionária. Dependendo da região, ela não tem interesse que você monte a usina. Isso reprova bastante projeto. Então, o que a gente faz? Nós nos limitamos ao tamanho de projeto que a concessionária está habituada e está liberando. Ou seja, o que mais reprova o projeto se chama má vontade da concessionária, e nós precisamos dançar conforme a música e levar projetos que estão aprovando a viabilidade naquela região, porque também é de interesse da concessionária que nós geramos energia e é desinteressante para ela em algumas regiões que a gente gera energia. Então, ainda estamos numa dança de cadeira, seria certo dizer? Caminhando sobre o... Quase isso. Por quê? Porque, vamos supor, na região do Pará, as concessionárias clamam por ter geração. São poucas infraestruturas de rede para suportar a transmissão das usinas hidrelétricas. E assim é em outros estados também. Mas no caso de Paraná, Santa Catarina, que já a infraestrutura é muito boa, a injeção na rede ela é um pouco mais restrita, digamos assim. Então, grandes projetos eles são reprovados e os projetos menores são aprovados. Olha só, aqui é sem travas na língua, né, Miguel? Aqui a gente fala o beabá da energia aí para vocês. E de fato, sim, existe uma briga, existe uma rixa, né? Porque as concessionárias, elas não são geradoras de energia, elas são distribuidoras de energia. Hoje aqui no Paraná nós temos uma grande geradora que é a Itaipu. Então, a Itaipu ela fornece energia para a Copel, que é a concessionária, e a Copel faz a distribuição dessa energia. Uma vez que você faz uma usina de investimento, a Copel não precisa buscar essa energia lá em Itaipu. Ela pega a sua própria energia. Mas qual que é o benefício que ela tem ao pegar a sua própria energia? Ela vai vender para o ponto de conexão de carga mais próximo, e além dela vender para o ponto de conexão de carga mais próximo, ela vai cobrar de você o uso da rede. Então, nem sempre o uso da rede que você está pagando é para a energia que de fato você está direcionando lá no local final de consumo. O mecanismo e a logística da energia é fantástico. É muita coisa para entender, mas é um assunto bem interessante, um assunto bem legal para você entender. Ou seja, acaba tendo trânsito para várias partes. Essa energia ela anda por aí até chegar no consumidor final. Sabe o que é bom disso tudo? É que você não precisa se preocupar com isso. Já tem quem se preocupa e você vai fazer o investimento e vai colher o resultado do seu investimento. E aí, Miguel, quanto que custa construir uma usina para quem quer começar, quer sentir esse mercado? A partir de R$10 você já tem uma usina. Olha só, você pode comprar uma cota de uma usina. Você pode comprar uma cota de uma usina.
Muito bacana. Mas para quem quer construir uma usina, construir mesmo e ter ali uma rentabilidade? Aí vai depender realmente do tamanho da potência que a gente consegue liberar daquele endereço. Mas eu acredito que uns R$ 200.000 a 300.000 é a faixa O mínimo. mínima para uma usina de investimento. Não que seja o mínimo a gente limita no tamanho do terreno, na disposição das placas. Mas uma usina de investimento, quando se fala de microgeração, então nós temos as usinas de 75.000 kW, que essa é a nossa preferida. Por que ela é preferida, Felipe? Porque ela é mais fácil de aprovar, ela é mais rápida e ela é a que traz um melhor custo-benefício. E eu diria que ela é a maior usina em custo-benefício que a gente consegue chegar. Se você colocar ela de 76, você precisa mudar o tamanho do disjuntor. Aí já é uma outra São outros Próxima pergunta. 500. Capital mínimo para começar com uma usina de investimento. Então, nós diríamos assim que para você ter a sua usina no seu terreno, se você não quiser comprar uma cota, a partir de R$ 200.000. Esse seria o mínimo. E aí você tem? Se você não tiver, o banco tem. Né, Miguel? Ele financia para você. Eu confesso que nesse ano... Calma aí que eu acho que vai ter uma pergunta aí lá na frente, Miguel. Eu acho que tem uma pergunta aí para a gente explicar aí para o pessoal. Vou deixar isso daí, a cereja do bolo vai ficar para o final. Então você fica aí, acompanha esse bate-papo que tá massa demais. Financiamento vale a pena? E quais as condições de juros e prazo que são as ideais para uma construção de usina? O financiamento ele vale sim a pena a partir do instante que ao captar o recurso você faz a captação e você considere que um período de carência, porque a usina ela vai demorar um tempo para entrar em funcionamento e esse tempo você precisa bancar essas parcelas. A partir do instante que ela entra em funcionamento, aí ela se paga. Taxas de juro hoje, tá difícil falar de taxa de juro, Miguel, porque o mercado ele está muito volátil, ele está inseguro. Então, depende. Tudo depende do seu relacionamento aí com o seu gerente. Exatamente. E prazo, hoje existem financiamentos com prazo de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 25 anos. Tudo depende. Eu diria e faria uma conta de papel de padaria muito simples. Pode fazer a simulação de rendimento de acordo com o tamanho da sua usina. Então, vamos supor, se você pegar e vai ter um rendimento de R$ 2.000 por mês, com investimento de 100 mil, vai no calculador e coloca 2.000 dividido por 100 mil. Você vai chegar na quantidade de percentual que você tem sobre o investimento. Como eu fiz a conta bem simples, de 2 para 100, vai te dar 2% ao mês. O seu financiamento, ele é maior ou ele é menor que 2%? Se o seu financiamento for maior, o seu investimento, sim, vai ser realmente um investimento um pouco mais suado, porque você vai captar a rentabilidade da usina, mais um aporte financeiro até a quitação da sua usina. Depois que ela quitou, ela tem 100% de lucro para você. Mas uma vez que o seu percentual de rendimento for abaixo dos 2%, seu percentual de rendimento é 2%, mas o seu financiamento ele é abaixo de 2%, aí você paga a parcela e você tem a oportunidade de fazer uma quitação de parcela no futuro, que dá amortização da dívida, isso é muito bom. Ou você pode pôr um pouquinho do dinheiro no bolso. Se você fizer a amortização, é ótimo porque você está usufruindo de um tempo menor para a quitação dessa dívida. Ou seja, vai chegar mais perto de você ter 100% do faturamento da sua usina num curto espaço de tempo. Isso é um investimento inteligente. E eu diria que para você financiar 200 mil, não valeria a pena você financiar o capital todo. Eu diria de você financiar 50% desse capital e os outros 50%, você escrever aqui embaixo nos comentários assim, eu quero ser um licenciado da Civel e nós vamos te ensinar como você vai fazer a captação desses outros 50%, que é muito fácil. Então você escreve e deixa aqui nos comentários, quero ser licenciado da Civel. E você vai ganhar R$100.000 aí sendo um licenciado da Civel.
R$ 100.000, Felipe? R$ 100.000. Em quanto tempo? Depende. Vai depender da sua energia. Mas deixa aqui nos comentários e você não vai perder nada. Eu acho que ele está querendo entregar a cereja do bolo no final, né, por agora. Mas vamos lá. Se você se torna um licenciado da Cibel, vai depender da sua rede de contatos ou da sua força de trabalho. Então, é uma sistemática que nós temos para quem quer trabalhar conosco, de fato, na distribuição de crédito de energia. E sim, tem grandes oportunidades reais e seguras e sem nada que seja mirabolante ou nada que seja de pirâmide financeira. Misericórdia, um negócio assim. Realmente é um investimento sólido, porque nós temos uma entrada específica para trabalhar com quem vai ficar à frente da comercialização. Então, já tem uma reserva, ela já está em caixa, uma reserva própria para quem trabalha no time de comercialização. Isso aí pode ser assunto para um próximo podcast, mas se você tem interesse, digita aqui nos comentários. Próxima pergunta, vamos lá. Qual parte do custo ninguém conta? Vou reformular aqui. E qual é a surpresinha? Tem surpresinha no nosso projeto? Algumas taxas que ninguém te fala? O que ficaria escondido? É que assim, Miguel, quando se fala ninguém te conta, nós contamos tudo. Agora, o que ninguém te conta? Um projeto de energia solar, assim como qualquer outro investimento, ele demanda manutenção. Para você ter uma maior segurança, você precisa fazer um seguro. Taxas não, porque não vai ter taxas. Você vai pegar a energia, vai ser comercializada por uma empresa, não tem taxas. Projeto, isso daí já faz parte do estudo de viabilidade. Então, hoje nós trabalhamos com o modelo turnkey. O que é o modelo turnkey? É chave na mão. Felipe, nesses R$ 200.000 para mim começar a minha usina, quais são as surpresinhas? Quais são os custos escondidos que pode haver? Na usina, nenhum. Porém, você pode ter responsabilidades financeiras com padrão de energia, rede da concessionária, se for fazer um reforço de rede, mas isso você vai ter a informação às claras. E se você quiser cercar a sua usina, deixá-la bonita, colocar uma pedra brita ou algo nesse sentido, esses são os custos. O operacional é fazer a limpeza das placas ali, dependendo da região, uma vez a cada 6 meses, uma vez anual. É isso. Fala um pouco do custo que pouca gente tem o conhecimento que seria para uma usina um pouco maior do que uma usina de 75, e por isso que a gente não gostamos tanto da usina de 75, que é o custo de contratação mínima de quilowatts por parte da concessionária que a gente precisa contratar. Ok. Demanda contratada. Toda usina que tem uma carga acima de 75 kW, ela necessariamente precisa ser atendida em uma modalidade diferente. Existe a baixa tensão e a média tensão. Nesse caso, nós estamos falando de um atendimento em média tensão. Então, as concessionárias, elas necessitam, para te trazer essa segurança nesse ponto de conexão, é como se fosse uma assinatura, exatamente. E aí essa assinatura ela tem um custo pela quantidade de disponibilidade que ela vai precisar liberar no sistema. Aqui na Louco não é uma surpresinha, mas eu coloquei na mesa porque é algo que as pessoas... Nossa, eu não sabia disso. Hoje, nós recebemos recentemente aqui no escritório um cliente que ele fez um investimento em uma usina e ele colocou lá, acho que foi umas 1.500 placas, e de demanda contratada hoje ele está pagando 14 mil quase. Se ele tivesse pego esses 14 mil reais, lógico, nem todo mundo tem várias áreas, né? Mas se ele tivesse pego e feito uma usina menor, ou talvez comprado cotas de aí hoje teria sido ele economizaria mais vantagem. No caso desse cliente, ele quer a segurança de ter tudo em um endereço. Outra surpresinha, que daí não fica na parte do projeto, mas é uma coisa que, nossa, eu não sabia. A partir do momento que a usina gera renda para você, aí você tem imposto de renda pessoa física. Verdade. Isso pode ser, talvez, para você, para nós não é uma surpresa, mas para você pode ser que seja uma surpresinha que você vai falar, nossa, o Bel me pegou.
Verdade. Mas isso é como qualquer... Isso é para qualquer Pix que cai na sua conta. Fique atento que esse ano é o ano das investigações, das mudanças. Bora para a próxima. Então vamos lá. Comparação custo próprio, de execução própria, né, no caso aqui, pelo que eu estou entendendo, versus contratar uma empresa. Olha só. Execução própria, nós estamos falando de um projeto de engenharia. Então, um projeto de engenharia ele precisa ser levado em consideração todos os cenários. Você precisa entender que ao fazer a sua usina de investimento, pelos próximos 25 anos, você não vai querer se incomodar. Então, assim, o meu pai costuma falar assim, que cada macaco no seu galho. Então, se você é bom em fazer algo, faça aquilo. Se você não é bom, contrate uma empresa para fazer. Aqui nós estamos falando de algo muito sério, é algo de engenharia. Então, comparação, não existe uma comparação. Contrata uma empresa para que quando você necessite de um retorno, você tenha esse retorno. E essa empresa naturalmente precisa ter lucro, ela vai cobrar por isso, mas você vai ter a segurança. Exige mais comentários, eu posso adentrar aqui. Você trocaria o freio do seu carro? Você coloca um mecânico que está fazendo isso todo dia para trocar o freio. Nossa! Então, assim, é como se fosse... Se você não faz... Tramontina, corte seco, rápido. Se você não faz isso todos os dias, você vai passar a aprender. Você está disposto a começar a aprender? Porque para aprender você paga um preço. E aí, na verdade, você teria que ter bons conselheiros e alguém que saiba como se faz para você fazer por conta própria. Não é impossível, óbvio que não é impossível, nada é impossível para quem acredita em fazer o projeto, mas a indicação boa é o seguinte: se você contrata um profissional que faz isso todo dia, você abrevia tempo. Se você abrevia tempo, o recurso vem mais cedo para sua conta. Se ele vem mais cedo, ele é um recurso inteligente. Então, existem algumas economias que são economias burras. Você vai hoje, trabalha uma economia ali, mas porventura não conecta as coisas de forma correta porque você não faz isso todo dia. Então, na sua primeira usina, eu não indicaria jamais fazer ela por conta própria. Porque eu sei que vai dar ruim em alguma área, ou na conexão, ou na saída, ou às vezes na aprovação e ligação da rede. As primeiras usinas nossas em outros estados, as primeiras, mesmo com todo o know-how que a gente faz, quando entra em outra concessionária, são outros 500, a gente tem que aprender todo o trajeto, e geralmente a primeira usina de outro estado ela demora mais tempo. Mas isso já aconteceu. Falando por... É igual andar de bicicleta. Experiência própria. Mas o detalhe da construção da usina, ela não é tanto um agravante. A questão é, contrate uma empresa que vai fazer o estudo de viabilidade, a implantação da sua usina, a gestão dos créditos de energia gerado por essa usina, o monitoramento dessa usina, se ela está performando de acordo com o que foi estimado, Que vai ser responsável a manutenção, tudo. Você precisa ter um relacionamento com essa empresa. Então, a partir do instante que você contrata a empresa monta essa usina ela se torna um filho de vocês dois. E aí vocês precisam cuidar desse filho. Exatamente. E olha a curiosidade sobre a Lovo e a Civel. São as duas empresas que nós possuímos. A Lovo fica por conta dos projetos e construção das usinas e a Civel por conta da gestão desses créditos gerados. A Civel não contrata a sua usina se ela não tiver um seguro. Então, verdade. Seguro obrigatório das usinas. Por quê? Porque são 25 anos. Se a sua propriedade em 25 anos não tiver um vendaval, uma chuva de granizo, alguma coisa que possa causar dano às usinas, você foi muito agraciado ali por Deus, por nada acontecer no terreno. Mas geralmente, principalmente no Paraná, tem muita incidência de chuva de granizo, como exemplo, que pode vir a danificar a sua usina. Então, dá para arriscar sem o seguro? Com certeza, dá para arriscar tudo, mas vale a pena? Não vale a pena, porque o valor do seguro ele é pífio em relação ao tamanho da usina. Ele te custa 1% apenas por ano. Então, uma usina de R$300 mil vai custar R$3 mil em um ano. Eu estou falando de menos de R$300 por mês para assegurar a sua usina. A Civel simplesmente não contrata usina sem seguro. Então, são essas as experiências que a gente vai passando para que você tenha maior eficácia no retorno do seu investimento.
Vamos para a próxima pergunta. Quanto custa manter ou operar ao longo do tempo? Vamos falar que ela vai te custar em torno de 2% ao ano, para você manter ela e operar a usina de forma linear ao longo do tempo. Porque existem os reajustes tarifários, e juntamente com eles os outros reajustes. Você precisa reservar ali 2% da operação da usina para você investir nela. O certo é você reservar um pouco mais, mas esse é o Felipe, tá certo? 2% ao ano. ao ano. Olha só, um investimento desse. Porque 1% você destina ele para o seguro, o outro 1% para as manutenções. Lógico que, gente, a manutenção é a limpeza dos módulos, o aperto de um parafuso, a verificação de um cabo, de repente a termografia das placas. Agora, deu um vendaval, queimou o inversor. É óbvio que o técnico vai cobrar para ir até o local, para sacar esse inversor, para ir lá e instalar. Isso aqui é um serviço geral. O inversor, ele tem usa garantia de quanto tempo, Felipe? 10 anos contra defeito de fabricação. 10 anos. 10 anos. Então, se o fabricante ele não confiasse no produto dele, ele também não te daria 10 anos de garantia. As placas têm quantos anos de garantia? Miguel, as placas, depende do modelo, mas nós partimos com uma garantia de 12 anos para que ela tenha um rendimento de até 80% da potência nominal e 25 anos abaixo disso. Então, hoje os satélites no espaço, já tem satélite lá que está há mais de 60 anos e está funcionando e transmitindo sinal aqui para a Terra. Então, pode ficar tranquilo que as suas placas vai ficar para semente aí. Mas a gente está falando aqui de garantia do fabricante. Então, eles garantem essa placa e o inversor são 10 anos de garantia. E o que me chama a atenção? Visto que a gente tem um prazo médio, payback médio, retorno sobre investimento de 4 anos, 3 anos e meio nas usinas, imagina, quando chegar a 10 anos, que você ainda tem garantia de inversor, você já pagou esse investimento há muito tempo. Sobre 6 anos. Exatamente. E curiosidade, referente ao aproveitamento das placas sobre diminuir performance, até nós mesmos já nascemos envelhecendo, a gente vai perdendo performance ao longo da vida. Então as placas, elas não deixam de... É porque as pessoas às vezes perguntam, ela vai durar 25 anos. Não é durar 25 anos. Ela vai perder performance em 25 anos, pelo menos, mas o investimento ele está ali, a placa não morre tão cedo assim, ela dura alguns aninhos. E isso tudo nós vamos mostrar para você no estudo de viabilidade. Exatamente. Próxima pergunta. Próxima. Quanto rende por mês? E dá para viver disso? Dá para viver de usina solar, Felipe? Rapaz, eu não gostaria de viver de usina solar não, porque daí a gente fica preguiçoso, né? Mas hoje uma usina ela pode te trazer ali um conforto para sua família, de repente até para os seus pais, aí se você quer aposentar os seus pais na área rural, de repente eles não conseguem se aposentar ou vão se aposentar com uma aposentadoria muito pequena, né, de um salário mínimo, também faz um investimento em uma usina e aposenta eles de uma forma mais digna. Eu diria uma pergunta, você conhece alguém que consegue sobreviver sem energia hoje, energia elétrica? Porque todas as casas, desde as mais humildes, têm energia elétrica, não tem como, e a demanda... Então, assim, se você é mais hábil com tecnologia, entra, por favor, lá na Europa, entre em Amsterdã para você dar uma olhada no tanto de fotovoltaicos que tem no país frio, nublado, e a quantidade é assustadora. E quando você abre o Brasil, todo o sol que a gente tem, são pouquinhas casas que têm as placas fotovoltaicas, ou seja, esse mercado ele está apenas começando aqui no nosso país. É algo assim que está em expansão plena. Eu acredito que nós temos aí uns 30 anos de navegação até que as pessoas tenham uma conscientização boa do uso que é a energia. Então, assim, dá para você viver de renda de energia, porque a demanda energética é crescente. Não para de ter gente no mundo. Sempre cresce. E a demanda cresce junto. Payback. Quanto tempo o investimento volta, Felipe? Quando você aporta capital próprio, com 4 anos. Quando você busca esse recurso em um financiamento ou um home equity, né, ele demora um pouco mais porque existe os juros sobre o capital. Mas se você tem o capital próprio, com 4 anos, ele se paga.
com a rentabilidade. 4 anos passa rapidinho, né? Ixi, demais. Qual a rentabilidade real versus rentabilidade de propaganda? Não temos muita variação, porque o cálculo ele é feito uma média mensal anual. Então, naturalmente, janeiro, fevereiro e março, você vai ter uma rentabilidade estratosférica, né? A menos que você viva na região ali de Curitiba, Guarapuava e queira realmente fazer a usina ali, a sua rentabilidade é um pouquinho menor do que a gente realmente programa, porque a maioria das nossas usinas está aqui na região oeste do Paraná, estado de Goiás, então essa é a grande parte e a gente faz as nossas médias com base na nossa maioria. Mas se você é aí de Curitiba, vem para cá, arruma uma área para o local de maior incidência aqui. Aqui tem 2 sol para cada indivíduo. Próxima. O retorno muda com o tempo, Felipe? A sazonalidade, declaração, reajuste? Muda sim. Por que muda, Miguel? Porque se não reajustar a tarifa de energia, o teu payback ele demora um pouco mais. Mas o retorno, o reajuste da tarifa de energia nos últimos 10 anos foi em torno de 10%. Então nós levamos sempre para mais, né? 10% mais. Então nós levamos em consideração esse reajuste. Naturalmente, se houver um reajuste maior, o payback ele diminui. O que é o payback? É o retorno sobre o investimento. Vamos aqui para a próxima pergunta, então. O que acontece se eu ficar sem cliente/ocupação, Miguel, da minha usina? Olha só, a sua usina não para de gerar. Então ela gera créditos, esses créditos são injetados na concessionária. Então eles não foram perdidos. Nós temos 5 anos para utilizar esses créditos. O que acontece é que a gente tem o mais rápido possível para encaixar um cliente para usufruir desses créditos. Porque você recebe, não é sobre geração. Você recebe sobre a compensação. E existem muitos casos que em algum mês a compensação é bem maior do que a geração. Então a gente usufrui dos créditos gerados. É por isso que você passa a receber, são 2 meses após a ligação da usina, para que acumule um pouquinho de crédito e você possa injetar nos clientes sem haver o risco da falha. Então o que vai acontecer se você ficar sem um cliente por um período é realmente acumular um pouco de crédito que vai dar saída futuramente. Nada perdido. Isso aí. Miguel, qual cenário conservador versus cenário otimista? Qual cenário conservador versus cenário otimista? O cenário conservador, eu diria de 1,5% de rentabilidade sobre o investimento. Esse seria o conservador. E o otimista, Miguel? Depende. Mas eu já vi casos de você ter rentabilidade de 3%. Uau, 3% sobre o seu investimento. Aí são outros 500 que nós precisamos sentar e trocar ideia de como que essa geração é gerada. Mas eu já te falo, é autoconsumo. Você monta a usina e o consumo é feito imediatamente. Ótimo. Próxima pergunta. Paga imposto? Qual imposto? Nossa. São muitos os impostos, sempre paga. Mas os principais: ICMS, PIS, COFINS, iluminação pública. Iluminação pública não é imposto, mas pode colocar colocar como uma taxa. Você vai pagar o uso da rede, que é a TUSD. E se for usinas maiores, demanda contratada. Usinas maiores, demanda contratada, e dependendo do tanto de dinheiro que cai na sua conta, tu vai pagar imposto de renda, e daí você vai abastecer, você vai pagar tudo de novo, e você vai gastar esse dinheiro no mercado. Paga imposto o tempo todo. Sabe? Precisa abrir uma pessoa jurídica ou um MEI serve? Depende do tamanho do seu investimento. A nossa sugestão é que você trabalhe com o MEI inicialmente. E aí que você possa ir além do teto, né, do MEI para você depois abrir uma ME. Seria Exato. E vamos falar o seguinte: depende do tanto que você vai ter rentabilidade. Usinas que rendem 25 a 30 mil reais por mês, não compensa você ter esse rendimento dentro da pessoa física. Não faz sentido você pagar, eu acho que está em 27% o imposto de renda. Então, se você ganha de 10 mil reais, 2.700 vai para o imposto de renda. Com uma pessoa jurídica, você consegue pagar bem menos impostos. Precisa emitir nota fiscal com o CNAE. Geralmente o CNAE mais utilizado para quem faz as suas usinas de investimento é o CNAE de locação de equipamento. Aí a nossa sugestão é:
que ao fazer a viabilidade, juntamente com o nosso time jurídico e a sua contabilidade, que seja avaliado o melhor cenário para suprir as suas necessidades e te deixar você bem confortável e para você ter o melhor custo-benefício. Como declarar o imposto de renda? Olha só, pessoa física ou pessoa jurídica? Por faixa de faturamento. Você vai faturar até quanto com a sua usina? Sua usina é pequenininha ou é maior? Se ela for maior, é recomendável, com certeza. Jurídica, porque pessoa física você vai pagar 27% de imposto de renda. Pessoa jurídica você vai pagar em 15%. Então, Felipe, assim, se você quiser um alto ganho, um alto rendimento, se a sua usina for grande, obviamente você vai declarar por pessoa jurídica. Você tem diversas vantagens em declaração de imposto de renda por pessoa jurídica. Se você fica na pessoa física, com um rendimento muito alto, não compensa. CNS, PIS e COFINS, Felipe, aparecem em quais situações? São vários cenários, Miguel, mas vamos tratar de dois aqui, mais utilizados. Geração e consumo através do alto consumo remoto. Produzo a minha energia em um ponto, consumo a minha energia em um outro ponto, porém ambos estão no mesmo CPF ou CNPJ, na mesma titularidade. Incide PIS e COFINS, mas não incide ICMS. Se você gera energia em um local e você consome em um outro local, porém não está na mesma titularidade, mas através da geração compartilhada, aí incide ICMS, PIS e COFINS. Então são dois cenários os mais utilizados. Só existem esses dois cenários? Os mais usados. Ok. Então vamos para o próximo aqui. Qual é o impacto tributário no retorno líquido? Seria realmente o imposto de essa pessoa física quanto pessoa jurídica. Isso é claro. Essa pergunta é uma pergunta que causa desconforto em muita gente, né? Não. Usina versus imóvel, qual rende mais e o que comparar corretamente? Eu fico com usina. Eu também com usina. Por que você fica com usina? Eu fico com usina porque a rentabilidade é melhor, né? O imóvel é 0,5% de rentabilidade. Também dá menos trabalho. Não precisa colocar em imobiliário. Eu monto a usina. Se eu quiser montar uma outra usina, eu monto uma outra usina. Eu vou ampliando ela. E a minha única dor de cabeça e preocupação é: será que o sol amanhã nasce? O fato dos dois investimentos é o seguinte. Para você que é investidor, é óbvio que se você puder dobrar o seu investimento, você vai dobrar. Comprei um apartamento alugado no Airbnb na praia. Eu quero comprar, deu legal, eu quero outro. Aí você vai e coloca outro apartamento. Você dobra o seu faturamento com um investimento, certo? Na usina solar fotovoltaica hoje no nosso país, é muito mais rápido você dobrar seu investimento do que o imóvel. O imóvel é muito mais conservador, mas a depender de como você ganha dinheiro com ele. Se é imóvel comercial ou imóvel residencial, dá muito trabalho e você precisa sempre estar reformando. Se for um apartamento, principalmente, existem grandes decepções. Aí as pessoas compram no critério investimento patrimonial. Sempre seu apartamento vai valorizar. Não contando com o dinheiro do aluguel. A usina já é diferente, você já conta com o dinheiro do aluguel da usina e esse dinheiro você pode construir outra usina num curto período de tempo. Então é bem legal o investimento em solar. Existem dois tipos de rendimento: o imediato, que é o da usina, e o futuro, que é o imóvel, né? Exatamente. Usinas versus CDI, Selic, faz sentido comparar percentual diretamente? Olha só, hoje, no atual cenário socioeconômico do Brasil, se você fizer essa comparação, muitas pessoas optam por deixar o dinheiro no banco. Tem gente hoje que ganha rentabilidade de mais de 1% sobre o dinheiro aplicado. Porém, Miguel, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o dinheiro que está lá no banco, se você chegar hoje lá no banco e falar para sua gerente assim: eu quero sacar tudo, esse dinheiro, ele é seu? Eu passei por situação assim, ele não é seu. Você tem que dar explicações, tem que dar várias declarações, e eu tive... Então não existe lastro, nós podemos dizer assim, não tem lastro. A usina,
ela tem lastro, as placas estão lá, estão instaladas em um local físico, você está visualizando ela, você vê ela, você pega nela. E faz sentido fazer a comparação sim, porque você precisa diversificar, você não pode colocar todos os seus ovos dentro da mesma cesta. Eu diria justamente isso. Coloca um percentual aqui, outro aqui, mas a que mais me atrai é o sentido de que ela existe, ela é física, ela é sua, ela está na sua propriedade e você tem total domínio sobre ela. Já os bancos, eles estão fechando alguns por aí com alguns probleminhas. Sempre tem alguns bancos que apresentam mais o seu nível de que o investimento em solar é muito conservador. Próxima pergunta. Liquidez. Dá para sair do investimento e como vender ou transferir? Seria a usina? Seria. Então, Você vai vender algo que está te dando uma rentabilidade de 2%? Para quê? Para investir em ação? só se fosse que eu recebi uma oferta muito boa e aí eu sairia de um negócio para construir dois negócios. Só se fosse para fazer assim. Tanto é que nós colocamos muita proposta aqui de falar, você está afim de vender a sua usina? Tem oportunidade aqui para compra se você tiver interesse de venda. É possível vender e transferir? Lógico que é possível. O investidor vai enxergar ali a rentabilidade. Como que eu vendo a minha usina e a terra é minha? Ele faz um contrato de aluguel daquela área por um longo período de tempo. E esse contrato Uso da área. uso da área. É possível. Próxima pergunta. Que vai te gerar uma rendinha também de aluguel da área. Muito bem, Miguel. Hoje nós finalizamos aqui esse embate de perguntas e respostas. E com certeza vão surgir outras perguntas aí. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Segue aí o nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Aperte o sininho. Aí. Vamos. Vem contribuir com a gente. Escreve aí qual cidade que você está. Vamos dar uma consultada na sua concessionária, quanto ela está rendendo. E se você tem uma área também para que possa gerar um investimento, não tem ainda o investimento, a gente conecta as pontas. Você que está bem interessado, escreva aí alguma coisa que te chamou a atenção. Vamos compartilhar juntos, né? A gente conecta as pontas. E o interessante, Felipe, sobre o nosso trabalho é que a gente tem uma relação com os clientes longa e a gente gera amigos. Tem muita gente que vem aqui na empresa para tomar um café, para trocar uma ideia. E é muito bom trocar as experiências, né? A gente sempre valoriza as experiências da vida de cada um. Ouvir é muito mais legal do que falar às vezes. Então, eu recebi um convite para jogar golfe de um dos nossos clientes aí, que hoje nós administramos uma usina dele. Então, isso enche o nosso coração de alegria e, sem sombra de dúvidas, são negócios, mas entre investimentos e negócios existem pessoas. E a gente precisa, eu acho que é o mais importante de tudo, levar a sério as pessoas. Exatamente. E se eu puder contribuir com a sua vida, e juntamente com o Felipe, nós conseguimos levar algo que eu tão sonhado, que é um investimento, a renda passiva. Na verdade, todos nós trabalhamos para viver de renda, mas a gente trabalha tanto, que esquece de pôr energia em fazer o investimento. Verdade. Então, eu espero que esse vídeo traga um pouco de curiosidade para você, para que você possa despertar, porque você precisa começar o quanto antes. Sabe qual que é o dia ideal para começar o investimento, Felipe? Era ontem. Verdade. Se você não fez, é agora. Então, é isso que a gente traz, essa conscientização. Espero que essas perguntas tragam isso para você. E não deixe de chamar a gente, chama a gente aí. Vamos falar sobre isso. Escreve nos comentários quais são suas dúvidas. Entra no Instagram, você vai achar o número do Felipe ou o meu diretamente. Pode ligar, a gente responde tudo isso para vocês. E ficamos por aqui com mais um bate-papo. É isso aí. De muita troca aí de conhecimento. Um forte abraço para vocês, Miguel. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Até mais.